Vamos começar já, professora Edioel, se você quiser ir já apresentando para começar, tá? Tudo bem. Pessoal, Não boa sei. noite. Estamos aqui, né, enfrentando as estatísticas e tudo mais, de que a gente não tem que estudar e que a gente tem que de ficar a pandemia toda fazendo praticamente nada para os alunos de escola particular, infelizmente, chegarem lá e arrasarem na prova. Então, estamos aqui para fazer vocês entrarem no lugar de direito de vocês, que é a universidade. Então, aproveitem a aula do professor Joel, acho que o pessoal aqui já conhece. Vou pedir para o professor Queria até Joel saber. se apresentar, né, caso tenha alguém que não conheça. E é isso, Perfeito. pessoal, aproveitem, tirem a dúvida de vocês. O tema da aula é bem atual, sempre bem atual. A ciência sempre tem que estar em dia. E é isso, escutem professores, profissionais, médicos, eles sim é que entendem. Professor, fica à vontade. Muito obrigada por aceitar o convite da aula em cima da hora. E desculpa Não, se por a gente chamar em cima da hora. pode chamar. Não tem Fica à problema. vontade, a aula é sua. Eu não ligo de tapar buraco, não. Quando precisar, pode chamar. Pessoal, então boa noite, professor de Joel. Tá? Eu sou professor de Ciências e Biologia. Né? Atualmente eu estou servindo lá no Centro de Mídias, São Paulo, dando aula de Ciências. Mas trabalhei no Wilson Roberto Simonini, como professor de Biologia, Projeto de Vida e afins. Antes eu trabalhei no Reverendo Terço, antes ainda no Artigas, tá bom? Também já dei aula no cursinho do Cafro. Né? E a ideia hoje é falar um pouquinho geralzão sobre vírus, mas se vocês tiverem alguma dúvida mais pertinente dos assuntos mais atuais, assim, quando eu der alguma pausa na minha fala, vocês podem interromper. Tá? Eu não sei se esse aplicativo aqui não tem aquele recurso de levantar a mãozinha, né? Mas aí vocês podem me interromper, tá bom? Porque senão eu vou falar até amanhã de manhã. Tá? Eu trouxe os slides, mas assim, eu não sei como é que vai ser a dinâmica, porque eu pretendo ficar fazendo um bate-bola, não pretendo deixar direto o slide aberto, tá bom? Então eu montei uma pequena apresentaçãozinha, eu vou apresentar aí os primeiros slides e depois eu volto para a gente conversar um pouquinho. Tudo bem? Então vamos lá. Vou colocar o bagulhete aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Ah, perfeito. Então, a ideia hoje é assim, eu vou falar das principais características dos vírus, tá? Eu não estou vendo minha cara aí, então se eu fizer alguma careta aí, desculpa, tá? Falar das principais características dos vírus, né? E dar uma revisada nessa questão do ciclo lítico e do ciclo lisogênico, que é como o vírus se reproduz. E isso é um assunto recorrente em vestibular. Tá? Na aula anterior, né, que eu estive aqui com vocês, eu falei bastante sobre o corona. Então eu vou tentar não falar nesta aula sobre corona, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar à vontade, que se eu puder eu respondo, tá bom? Pois bem, então, para a gente falar um pouquinho de vírus, o que a gente precisa lembrar aí? O vírus, ele é um organismo que ele é cheio de contradições, né? Por que ele é um organismo cheio de contradições? Olha só, ele tá aqui, ó, nessa escala aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma escala, tá? Então aqui tem 1 metro, aqui tem 1 decímetro, aqui 1 centímetro, aqui 1 milímetro, aqui 100 microns, né? 10 microns, 1 micron, ou 100 micra, 10 micra, 1 micron, 100 nanômetros, 10 nanômetros, tá? Então, ó, o vírus está aqui, ó, entre os 100 nanômetros e 10 nanômetros. Vocês já devem ter percebido que isso aqui são subunidades do metro, para vocês verem como que o vírus é pequenininho.
Tá bom? Onde ele está aqui, ó. Né? Então, a bactéria, chega aqui, ó, a bactéria está aqui, ó. Estou fazendo um X em cima da bactéria. Chega a ser centenas de vezes maior que um vírus. E uma bactéria chega a ser centenas de vezes menor do que uma célula do nosso corpo. Então, para vocês entenderem como o vírus é pequeno, tá? Ele é um ser vivo muito, muito, muito pequeno, que existe até uma discussão se ele é ser vivo ou não. Eu peguei uma questão da FUVEST, inclusive, que discute sobre isso e vou colocar daqui a pouco. Tá, então aqui ó, tem um microscópio representando aqui nessa figura. Se a gente pensar num microscópio óptico composto, né, que é esse aqui, ó, por exemplo, você não consegue ver nem bactéria. Aqui dirá um vírus. Agora esse aqui, que já é um microscópio eletrônico, aí você consegue ver um vírus, tá bom? Muito bem. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, ele é muito, 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 muito pequeno. Tá? O vírus é um ser muito pequeno. Tudo bem? A segunda coisa que é importante você saber, ele não é formado por célula. E aí a gente já tem um problema. Porque quem estudou aí biologia sabe que a primeira característica do ser vivo é ser formado por célula, né? A teoria celular, tá bom? Então, ela diz que todo ser vivo tem que ser formado por célula. O vírus foge a essa regra, é a primeira coisa. Uma bactéria, ela vai ser formada por células procariontes, que são aquelas células que não possuem núcleo, né? As células do nosso corpo são formadas por células eucariontes. Ó, todos esses caras aqui são formados por células eucariontes, células que possuem núcleo, tá bom? Esse aqui é formado por célula que não possui núcleo. E o vírus nem é formado por célula. Esse barulho estranho é minha cadeira, tá, gente? O que o vírus vai ter, então? Ele vai ter uma capinha de proteína e material genético. Tá bom? Vou passar aqui o slide. Ó. Então, significado. A palavra vírus vem do latim, tá bom? E ela pode significar veneno ou toxina. Os vírus são seres muito pequenos, já falei, né? Acelulares, importante, não são formados por célula. Gente, se eu estou falando, repetindo várias vezes isso, é porque é importante, tá bom? Eles vão ter um genoma que vai ser constituído ou de DNA ou de RNA. E, às vezes, um vírus de RNA pode produzir DNA, que a gente vai chamar de retrovírus. Depois eu vou falar dele um pouquinho, tá bom? Então, ele pode ser de DNA e pode ser de RNA. Então, esse vírus aqui, ó, é um vírus não envelopado. Ele vai ser assim abertinho, tá? E aqui vai estar o material genético, ó, esse negócio amarelinho. Já este aqui, ele tem um envelope. O coronavírus, ele vai ter um envelope assim. E aqui, ó, vai parecer uma coroazinha, esse negocinho aqui. Daí, o termo coronavírus, tá? Porque aqui ele vai ter uma coroinha, tudo bem? Então, ele é envelopado. Por que é importante eu saber isso? Isso determina que tipo de tratamento que eu vou fazer, né? É isso aqui que vai fazer o vírus se grudar na célula e atacar a célula. Eu já vou falar mais como é que ele ataca. Então essa capinha aqui a gente chama ela de capsídio, tá? Aqui está escrito capsídeo, mas normalmente aparece como capsídeo, tá? E aqui o material genético. O vírus vai ter basicamente essas duas estruturas. Capsídeo e material genético. O capsídeo é uma proteína que ele mesmo produz. E o material genético, que é o que dá instrução para ele produzir o capsídeo. Já aqui no vírus envelopado, essa parte de fora, que é o envelope, essa parte aqui ele vai pegar da célula que foi hospedeira, tá? Como ele é um parasita celular obrigatório, ó, outra informação importante. O vírus é um parasita celular obrigatório, ou seja, ele só vai agir como ser vivo quando ele invade uma outra célula. E aí, ó, quando ele é envelopado, ele rouba pedacinhos da membrana da célula que ele estava lá atacando para fazer esse envelope. Bom? Então essa é a diferença básica entre o envelopado e o não envelopado. O envelopado ele usa pedaços da membrana que ele estava atacando. Tudo bem? Pois bem, então eu falei algumas coisas. Algumas estão explícitas e outras não estão explícitas.
E aí, ó, tem uma questãozinha para vocês aí, eu vou querer que vocês tentem me responder, ó. Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. E 3. Quando considerados como população, os seres vivos modificam-se ao longo do tempo. Gente, questãozinha que caiu na FUVEST, ó. Pode ser a diferença entre você entrar na USP ou não. Uma perguntinha boba dessa aqui, ó. Que você não gasta 5 minutos para ler, ó. Admitindo que possuir todas as características seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que, alternativa A, os vírus e as bactérias são seres vivos porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Alternativa B, os vírus e as bactérias não são seres vivos porque ambos não preenchem o requisito 1. Alternativa C, os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não preenchem o requisito 1. Alternativa D, os vírus não são seres vivos porque preenchem o requisito 3, mas não preenchem os requisitos 1 e 2. E a alternativa E, 2 e 3. Todo mundo conseguiu ler? Que eu vou tirar da tela. Acho que sim, professor. Então beleza. Então estou voltando aí para vocês verem minha cara de tacho. Espera aí. Eita! O meu bagulho ficou rebelde aqui. Espera aí. É que o meu computador ficou rebelde aqui, ele não quer voltar. Ah, agora ele tá querendo. Devagarinho. Pronto. Gente, então assim, vocês conseguiram ver a pergunta em cima do que eu expliquei até aqui. Sem procurar na internet, hein? Que essa tá fácil de achar na internet. Qual que é a alternativa aí que vocês acham e por quê? E aí, alguém fez diferente? A C? A maioria foi de C? Pessoal, então tranquilo até aí. Vocês viram a questãozinha da FUVEST, primeira fase. Facinho, facinho, porque a gente está falando sobre o assunto agora. Né? Mas então, ó, são detalhezinhos. Tem que lembrar que o vírus não é formado por célula. Tá bom? Mas ele é formado por um material genético, que vai ser DNA ou RNA. Tá bom? A bactéria já é formada por célula. Então, sim, a alternativa correta é a C. Tudo bem? Então, tranquilo até aí. Alguém tem alguma dúvida até aí, gente? Se tiver, agora é a hora para eu avançar. É que eu estou tentando descobrir por que o meu negócio está travado aqui. Ah, pronto, destravou. Meu PowerPoint ficou travado aqui, eu não queria sair do jeito nenhum. Bom, enfim. Então, até aqui, a gente falou as principais características dos seres vivos, dos vírus. Então, ó, retomando. O vírus, ele é muito menor do que uma bactéria, ele não é formado por célula, ele vai ter material genético ou só DNA ou só RNA. Nunca os dois. Porém, alguns vírus de RNA, que são os retrovírus, eles vão usar uma enzima chamada transcriptase reversa, e aí eles vão produzir DNA a partir do RNA, que é o retrovírus. Esse é o tipo de perguntinha que cai normalmente sobre vírus no vestibular. Outra coisa que é muito comum cair sobre vírus vestibular é como que ele se reproduz. Tá? Então eu vou falar sobre os 2 ciclos que fazem o vírus se reproduzir. Eu vou falar primeiro sobre o ciclo lítico, aí eu vou abrir de novo, vou voltar para vocês, para a gente conversar um pouquinho, e depois eu vou falar sobre o ciclo lisogênico. Aí se vocês acharem importante, vocês anotem aí depois. Depois não, eu vou entrar aqui no meu WhatsApp
agora e já vou mandar essa apresentação aqui para a Sara, tá bom? E aí depois ela passa para vocês a apresentação. O que tem na apresentação aí vai ficar disponível para vocês, tá bom? Deixa eu passar rapidinho aqui, porque aí já é um trabalho a menos. Muito bem. Enquanto isso, vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o ciclo lítico. De onde que vem essa palavra lítico? Lítico vem de lise, de destruição. Então, quando eu falo do ciclo lítico, a primeira coisa que você tem que lembrar é o ciclo que destrói a célula que está sendo atacada. Tá bom? Ciclo lítico é o ciclo que destrói a célula que está sendo atacada. Tá? Exatamente. Nos dois casos, ele vai inserir o material genético. Tá? A diferença é o final. O começo vai ser igual nos dois, tanto no lítico quanto no lisogênico. Tá bom? Eu não sei se a Sara está aí, mas eu mandei para ela aqui a apresentação, tá bom? Aí depois ela... não é que eu tenho no WhatsApp a Sara, eu acho que a Maristela eu não tenho no WhatsApp. Tá bom? Depois, se a Maristela quiser também me acionar aí no WhatsApp, não tem problema, tá? Mas aí eu mandei para a Sara porque eu tenho ela no meu WhatsApp, que já tá. Aí depois vocês pedem para ela, enche o saco dela lá. Falou? Bom, gente, então eu vou mostrar para vocês o ciclo lítico, tá? Tá certinho. O ciclo lítico vai ter o material genético vai ser injetado dentro da célula. No lisogênico também. Eu vou mostrar um vírus que ele ataca só bactérias, para você verem como o vírus é pequeno. Ele é tão pequeno que ele ataca até bactérias. E aí a gente vai voltar e discutir um pouquinho isso, tá bom? Então vamos lá, tela inteira. É a primeira vez que estou fazendo isso na minha vida, tá, gente? Compartilhar tela, vamos lá. Tudo certo aí? Estão vendo? Parei aqui na questão. Beleza, perfeito. Então agora, ó. Então a gente vai ter dois tipos de vírus, como eu falei, o vírus envelopado e o vírus não envelopado, né? Já falei sobre isso, só para vocês verem uma figurinha mais bonitinha, ó. Então eles não apresentam células, não apresentam metabolismo próprio. Eles têm que invadir uma célula. Só quando eles invadem uma célula, eles agem como ser vivo. Por isso que a gente fala que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Intra de dentro, ele tem que entrar numa célula. Aqui é mais ou menos como ele é por dentro, né? A gente viu lá na outra figurinha. Tá? Ele pode ter DNA ou RNA, né? Ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico, tá bom? Bom, aí ó, os diferentes tipos de vírus. Tem outros tipos, tá? Esses são os mais comuns, tá bom? E esse aqui é o que a gente vai falar um pouquinho dele, que parece essa nave. Gente, o vírus é uma outra coisa também que faz a gente imaginar se ele é ser vivo ou não. Essa perfeição dele. Quando você olha ele num microscópio eletrônico, o pessoal fala até que ele parece uma nave espacial, alguma coisa produzida por alguém, porque ele é muito perfeito, né? O corpo dos seres vivos, de maneira geral, ele não é simétrico, assim, ele é sempre assimétrico, ele vai ter sempre um lado um pouco maior que o outro. Nós mesmos, né? Se a gente nos olhar nos espelhos, no espelho com calma, a gente vai ver que às vezes tem uma orelha mais para cima, outra mais para baixo, um pé um pouco maior do que o outro. Isso é normal, tá, gente? Não é nada de anormal, não. Todo mundo é assim. Aí o vírus não, o vírus ele já é perfeito, perfeito. Você não consegue distinguir um lado do outro. Então essa é uma das diferenças também do vírus. Ele é muito, parece uma obra de engenharia, tá bom? Tá até aqui, ó, formatos geométricos, tá bom? Tudo bem. Então, como é que é o ciclo lítico? Ó, o DNA viral entra na bactéria e passa a comandar o metabolismo celular. Novos vírus são produzidos, causando a quebra, tá vendo? Aí que vem lítico, da célula bacteriana. Bom, como é que isso acontece? Então, ó, o DNA está aqui dentro, tem um capsídeo protetor, aí ele tem essa bainha contrátil, nem todo vírus tem, mas ele tem, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai contrair isso aqui, vai fazer igual uma injeção, e vai injetar o DNA dentro da célula, tá bom? Ó, então aqui você tem a bactéria. Esse vermelhinho aqui é o DNA da bactéria. Lembra que ela é procarionte? Ela não tem núcleo.
Então o DNA dela fica solto assim, tá bom? Ó, a primeira fase do ciclo lítico, às vezes aparece lá no vestibular as fases, basicamente são 7. A primeira é a adsorção, que é quando eles se unem à membrana da célula. No caso aqui, como é uma bactéria, vai ter uma parede celular de peptidoglicanas, né? Por que eu estou falando esse palavrão? Porque às vezes o cara coloca lá uma pergunta no vestibular assim: ser vivo que tem parede celular. Isso é muito genérico, gente. Ó, bactéria tem parede celular, fungo tem parede celular e planta tem parede celular. Então ele tem que falar se a parede celular é de quitina, então é fungo. Se ela é de celulose, é vegetal. E se ela for de peptidoglicana, é bactéria, tá? Então juntou aqui, então ó, animal não vai ter parede celular, tudo bem? Mas bactéria, fungo, bactéria, fungo e vegetal terá parede celular, tudo bem? Que é uma capa além da membrana, né? Tem uma capa mais dura além da membrana, tá bom? Então a primeira fase é a adsorção. O que é? É como se ele acoplasse. Nossa, como é que fala? Acoplasse. É acoplasse. Aqui, tá? Ficar acoplado aqui, tá bom? É um encaixe mesmo. Gente, isso é muito importante, porque os vírus que atacam o nosso corpo também fazem isso, grudar na célula específica, tá? Por isso que o vírus da gripe dificilmente vai atacar seu músculo, tá bom? Ele vai atacar seu sistema respiratório e tal, etc. Porque ele tem meio que uma informação aqui que ele precisa seguir, tá bom? Bom, então a primeira fase é a adsorção, tá bom? Primeira etapa. Depois, ó, o que ele vai fazer? Ele vai injetar o DNA. Essa fase é chamada de penetração. Porque tudo que importa para ele está aqui, ó, o material genético entrar aqui dentro. Isso aqui, ó, vai ser descartado, tá? O capsídeo vai ser descartado, ele não precisa mais. O material genético entra aqui, tá bom? Ó, as proteínas da bainha se contraem como se fosse uma seringa e injetam o DNA, beleza? Depois, o que esse DNA faz? Olha só que interessante, ó, aqui já é a fase 3. A fase 3 é biossíntese. Então, ó, o genoma viral, que pode ser DNA ou RNA, tá? Assume o controle da célula bacteriana. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer cópias dele mesmo, ó, tá vendo? Ó? Sofre transcrição com formação de novas moléculas de RNA mensageiro virais. Essas moléculas aderem-se ao ribossomo bacteriano e, a partir dela, proteínas virais, especialmente as dos capsídeos, são sintetizados. É aquele esquema de fazer a síntese de proteína, né? O RNA mensageiro vai lá, pega informação, leva tal. Mesma coisa, só que aqui está acontecendo na bactéria e quem está comandando isso é o DNAzinho do vírus. A gente fala que ele sequestra a célula e o maquinário da célula para fazer, ó. Tá aqui tem até uma ordenzinha aqui como é que isso acontece. Tá bom? Bom, então depois da biossíntese, que já é a parte 3, ó, então voltando, ó. Etapa 1, adsorção, etapa 2, penetração, etapa 3, biossíntese. Bio é vida, síntese é fabricar. Então ele está fabricando aqui cópias dele, tá bom? Aí vem a parte 4, ó. Destruição do DNA bacteriano. Gente, lembra que esse aqui é o processo lítico? Então, no processo lítico, ele destrói a bactéria, tá? O cromossomo bacteriano é destruído por proteínas virais. A célula bacteriana é totalmente controlada pelo genoma do vírus, tá bom? E aí vem a etapa 5. Ele começa a montar os vírusinhos dele, ó. Tá? Aí na etapa 6, a maturação, né? Então aqui, ó, ele construiu as peças, né, na construção. Aqui ele monta, parece uma inteligência, né? Então, ó, novos vírus são montados dentro da célula. Lembrando, tudo isso aqui, gente, é informação química, né? E aí, por último, o que vai acontecer? A lise, tá? A quebra da célula para liberar os vírus. Isso aqui é uma bactéria que pode estar bem longe uma das outras. Esse vírus só vai se comportar desse jeito de novo quando encontrar outra bactéria. Agora imagine no nosso corpo, que as células estão todas grudadinhas uma na outra, né? Ela sai de uma célula, já encontra outra do lado. Aí que vem a infecção, né? Tá? Então aqui é todo o ciclo lítico. Tudo bem? Bom.
eu quero saber o seguinte. Até aqui. Eu não sei se eu consegui interromper. Eu consegui interromper a apresentação? Ah, beleza. Até aqui. Alguma Tá dúvida? legal, tá compreensível. Bem compreensível. É. Então, eu vou falar agora do ciclo lisogênico, tá? Então, esse que eu falei é o lítico. Lembra que lítico quer dizer quebra. Então, lisogênico, gênio de gênese, quer dizer que começa, que pode começar uma quebra ou não. Essa é a diferença. Tá? O processo você vai ver que ele muda no meio do caminho, tá bom? Então vamos voltar para a apresentação. Espera aí, deixa o titio achar aqui. Apresentar agora. Tela inteira. Pronto. Voltou aí? Então agora nós vamos para o ciclo lisogênico. Bom? Não? Ai, Jesus Christ. Espera aí. A moment, please. Ah, tá. Acho que faltou mandar compartilhar. Acho que agora vai. Foi? Ah, beleza. Vamos lá. Espera aí que meu computador é um pouquinho lento. Então, ciclo lítico, 7 etapas. Então, agora vamos para o ciclo lisogênico. Bom? Então, no ciclo lisogênico, o DNA viral integra-se ao DNA bacteriano. Então, agora ele não vai destruir. Ele vai se juntar ao DNA da bactéria e vai ficar de boa lá. Esse DNA híbrido vai se chamar profago. E sabe o que vai acontecer? Ele vai começar ali, ó, ele vai ficar escondidinho lá no DNA da bactéria, e quando a bactéria se dividir, né, porque a bactéria ela faz reprodução assexuada, quando ela se dividir, todas as bactérias provenientes dela também vão ter esse DNA do vírus. Tá? Até que em algum momento, esse DNA pode, do nada não, vai ter alguma questão ambiental, alguma questão de ácido ou de temperatura que vai fazer a bactéria, então, passar do lisogênico para o lítico, e aí o vírus começar a produzir vírus, tá? Essa é a diferença, mas vamos ver aqui as figurinhas, ó. Perdão. Então, de novo, ó, a primeira fase é a adsorção, que a gente viu na outra, tá? Depois a gente tem a penetração do material genético, só que agora olha o que acontece, ó. Ele gruda aqui, ele abre um pedacinho do DNA da bactéria, ele se gruda aqui e faz esse profago. Então apareceu uma questão lá de bactéria e falou de profago, tá falando do ciclo lisogênico, tá bom? Então a etapa 3 vai ser de integração. O DNA viral integra-se ao DNA bacteriano, tá? E passa a ser chamado de profago. O fago não interfere no metabolismo da bactéria, ou seja, a bactéria vai viver a vidinha dela como se nada estivesse acontecendo. E aí, ó, quando ela faz a reprodução assexuada dela, ó, o DNA viral também se reproduz, tá? Então, a bactéria se reproduz normalmente quando ocorre a bipartição. Duas novas bactérias são formadas carregando em seu genoma o profago, tá? Certos estímulos ambientais podem ativar o profago bacteriano, que passa a comandar o metabolismo da célula. Nesse caso, novos vírus são montados e o ciclo lítico é desencadeado. Então, sabe quando às vezes falam assim, ah, essa doença estava lá latente no corpo da pessoa, mas não desenvolveu. É mais ou menos isso aqui, tá? Ele fica ali esperando o momento. Se o momento propício aparecer, ele começa o ciclo lítico. Se não, ele está no lucro porque o material genético dele está sendo passado pelas bactérias. Ele quem? O vírus, né? Bom, agora tem uma questãozinha aí, hein? Vamos ver se vocês prestaram atenção, se vocês estão dormindo. Não é para procurar na internet, não, hein? Ó, essa caiu no FUVEST 2015, foi a questão 87, ó. Existem vírus que, A, se reproduzem independentemente de células. Será que existe um vírus que se reproduz sem o auxílio de célula? B, tem genoma constituído de DNA e RNA ao mesmo tempo.
C, sintetizam DNA a partir de RNA. D, realizam respiração aeróbia no interior da cápsula proteica. Ou E, possuem citoplasma que não contém organelas. Tempo. Ah. Uhum. Então, é assim, normalmente sim, mas tem bastante exceção à regra, viu? Mas normalmente o do RNA ele vai se modificar mais rapidamente do que o de DNA. Tá bom? Eu não lembro se o vírus da gripe é de RNA, eu acho que ele é de RNA. Ele é um caso. Ah, é? Por quê? Não, é assim sim, agora eu quero saber por quê. Ó, vou interromper o compartilhamento, tá? Deixa eu achar vocês de novo. Aqui. Voltei? Gente, então assim, é assim. Agora, por que que é assim? Eu vou explicar por quê, tá bom? Deixa eu... perfeito, é isso mesmo. Isso. Mas eu acho importante, é isso mesmo, mas eu quero comentar as por que que as outras não são, tá bom? Vocês que já foram meus alunos sabem que eu gosto de fazer isso, né? Então, ó, a alternativa A falava assim: se reproduzem independentemente de células. Gente, eu falei, a primeira coisa que eu falei acho na aula, né? O vírus é um parasita celular obrigatório, tá? Não tem como ele fazer nada se ele não estiver sequestrando uma célula. Tá? Então essa A aí é fora de cogitação. Tem genoma constituído de DNA e RNA? Não, ou é um ou é outro. Tá? Então aqui estaria correto se colocasse assim: tem genoma constituído de DNA ou RNA. Nunca os dois. C, sintetizam DNA a partir do RNA. Sim, é o caso do retrovírus, que vai usar lá a transcriptase reversa lá. E D, realizam respiração aeróbia no interior da cápsula proteica. O que é respiração aeróbia? É respiração com a ajuda do oxigênio para produzir energia. O vírus não faz nada quando ele está fora da célula, tá? Nem respiração, nem nada. Quando ele está na cápsula proteica, ele está fora da célula. Então ele não faz nada, tá bom? Ele age, a gente fala até que ele age como um mineral fora da célula. Ele só vai começar a agir como um ser vivo quando ele entra numa célula. É por isso, gente, que é muito importante o uso da máscara. A gente está falando aí do vírus coronavírus um pouquinho. Por quê? Vocês viram quão pequeno o vírus é? Ele passa pelo buraquinho da máscara? É claro que passa. Só que o vírus, ele não sabe andar, ele não sabe voar, ele não sabe nada. Ele tem que pegar carona em alguma coisa. Em que coisa que ele pega carona? Na poeira, na saliva. E é isso que a máscara não deixa você respirar. Poeira, saliva, etc. Porque é isso que vai empurrar o vírus para dentro do seu corpo. Tá? O vírus ele não consegue entrar sozinho. Então, como a máscara vai filtrar o ar que você está respirando, é lógico que ela não filtra 100%. Mas as partículas de poeira que poderiam estar levando o vírus para dentro do seu corpo, saliva, quando você está conversando com alguém, etc., tudo isso vai ficar protegido. Tá bom? Porque tem gente que fala na internet, mas o vírus é tão pequeno e aí a máscara não vale nada. Vale sim, porque vírus não anda, vírus não voa, tá? Vírus pega carona, tá? Vírus só pega carona. Pega carona na poeira, pega carona na saliva, bom? Então, e aí só quando ele entrar em contato com a célula do seu corpo é que ele vai começar a agir como um ser infectante. Antes disso, não. Bom? Deixa eu ver o que mais que eu preparei para vocês aqui. Aqui eu coloquei um textinho um pouquinho cansativo, mas eu já falei que esse slide já disponibilizei lá pelo WhatsApp para a Sara, tá bom? Beleza, beleza.
Mas assim, a gente vai fazer a leitura junto e vamos ver aí, se surgir alguma dúvida aí eu puder responder, porque eu também não sei tudo. Né? Vocês sabem que a minha praia é paleontologia, paleobotânica, mas... Aliás, eu quero ainda fazer uma aula com vocês sobre isso, tá? Evidências da evolução. Acho que vai ser uma aula bem bacana também. É só vocês marcarem, tá? E eu preciso ver se eu não tiver aula ao vivo lá no centro de mídia. Eu dou a aula com o maior prazer, tá bom? Ah, beleza. Falou. E sempre precisar, eu falei para a Sara e falei para a Maristela. Precisou de alguém para tapar um buraco, igual vocês precisaram agora, pode chamar, não ligo não. Só se não tiver como mesmo, eu não venho, tá bom? Tô aqui para ajudar. Bom, deixa eu... Eu sempre tenho aula pronta, viu, gente? Tenho aula pronta para tudo. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Vamos lá. Apareceu aí? Beleza. Então, deixa eu pular aqui o que eu já falei, Falei. Ih, caramba, travou. Falei. Pronto. Agora não tem mais perguntinha, não, tá? Acabaram as perguntinhas. Vamos lá. Então, vírus de RNA positivo. Tem essa história de positivo e negativo também. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas quando tá falando, ó, o exemplo é o vírus da dengue. Bom, como é que ele faz? Ó, certos vírus apresentam RNA positivo, isto é, apresentam como genoma uma molécula de RNA capaz de atuar como RNA mensageiro, desencadeando síntese proteica e de produzir uma fita complementar denominada RNA- ou negativo, tá bom? A partir do RNA positivo, que se une aos ribossomos celulares, para quem não lembra, o ribossomo na célula eucarionte, está lá no retículo endoplasmático rugoso, é responsável pela produção de proteína, lembra? Vamos lá. A partir do RNA positivo, que se une aos ribossomos celulares, são sintetizadas proteínas do capsídeo viral. E um tipo de enzima RNA polimerase. A RNA polimerase é quem coloca o RNA em ordem. Lembra? Tem um A, opa, tem que colocar um U então no lugar desse A. Tem um C, tem que colocar um G no lugar desse C. Tá bom? Então é a polimerase que faz isso. A enzima RNA polimerase produz uma fita de RNA negativo, né? Ou seja, que é o inverso da positiva, utilizando a fita RNA positivo como molde, tá? Aí é só lembrar que a gente fazia lá, que parecia um zipzinho, né? Normalmente quem faz isso é o DNA, mas no vírus de RNA positivo ele consegue fazer isso. A partir da fita de RNA negativo, outras moléculas de RNA positivo, o genoma viral, são sintetizados. A partir das moléculas de RNA positivo, os capsídeos virais se integram, montando novos vírus que são liberados da célula. Então, o que você precisa entender disso aqui, assim, a grosso modo? Que quando o RNA é positivo, ele não precisa produzir DNA, então ele não vai ser um retrovírus, basicamente. Tá? Mas se você quer se aprofundar mais, porque dependendo, o meu projeto de vida é ser médico, eu quero passar em medicina. Então pode cair uma dissertativa sobre isso aqui. Eu quero ser fisioterapeuta. Eu quero ser biólogo. Eu quero ser enfermeiro. Eu quero ser professor de educação física. São todas áreas da saúde, gente. Então isso aqui pode cair. Tá? Inclusive numa segunda fase, que é dissertativa. Aí, é claro, falando aqui em 5 minutos, você não vai aprender, mas agora você já sabe que existe, e aí você aprofunda o tema, tá bom? Vou passar para o próximo, então. Então, esse aqui é quando o RNA é positivo. Então, formas de expressão do genoma viral, tá? Bom, outra forma, aqui, ó. E quando o RNA é negativo? Pode acontecer também. O que vai acontecer? Não vai ter a transcriptase reversa lá que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Que é a enzima. Vamos lá. Veja os mecanismos de expressão aí, ó, do RNA não retroviral. Certos vírus apresentam RNA negativo, isto é, apresentam o genoma incapaz de atuar como RNA mensageiro. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma molécula de RNA positivo, sintetizar com a ação da RNA polimerase, tá? E aí, a partir disso, vai produzir proteínas, tá bom? A partir da fita de RNA positivo, outras moléculas de RNA negativo são sintetizadas. Então é semelhante ao outro, tá bom? Só que primeiro ele vai ter que produzir o RNA positivo.
Bom, e o retroviral? Aí, ó. Certos vírus apresentam uma molécula de DNA no interior do capsídeo. Após a descapsidação, ou seja, quando ele injeta lá o DNA para dentro da célula que ele vai atacar, a molécula de DNA viral é liberada no interior do citoplasma e geralmente se integra ao genoma nuclear. O DNA viral, utilizando a bioquímica celular, se expressa formando moléculas de RNA mensageiro, tá bom? Quem que é o RNA mensageiro? Lembra? É quem vai levar lá para o ribossoma a informação a gerar as proteínas. Como não é mais o RNA mensageiro da célula, e sim o RNA mensageiro do vírus, vai produzir o capsídeo do vírus, tá bom? O DNA viral se autoduplica, formando novas moléculas de DNA viral. As moléculas de DNA viral são empacotadas pelo capsídeo, aquilo que a gente já viu lá. Bom, e aqui, ó, o genoma dos retrovírus é constituído por uma ou mais moléculas de RNA. A enzima viral transcriptase reversa, converte as moléculas de RNA em moléculas de DNA viral. Ó, entrou transcriptase reversa, a gente está falando de retrovírus, tá bom? E aí, no mais, é semelhante a outra, ó. Tá? Virion, gente, é um outro termo que dá para o vírus quando o capsídeo dele ainda não está completo, tá bom? Muitos só vão... Tá bom? Pois bem. Eu não sei se eu consegui interromper a minha apresentação. Consegui? Beleza. Agora eu quero saber de vocês. E aí, até aí, assim, o que eu posso ajudar mais? Sobre vírus? Alguém tem alguma dúvida sobre corona, sobre vacina, né, que é um termo também que normalmente está ligado a vírus também? Aí ele, sim. Então, eu vi muito pouco, mas o que, que é qual é o problema? Né? A gente está numa situação de exceção, que a gente fala. Então o nome já diz. Se é exceção, a gente está fazendo o quê? Fugindo à regra. Né? Porque qual é a regra? A regra é você fazer vários testes, muitos testes, anos e anos de teste. Né? Mas devido à exceção do momento, está se pulando muitas etapas. A questão que fica é, vale a pena correr o risco? Né? Por exemplo, a gente está vendo aí a vacina de Oxford. Né? Foi interrompido o teste porque um colaborador teve um problema no sistema nervoso grave. E aí, quer dizer que foi a vacina que causou? Não, não se sabe. Mas enquanto não se descobrir se foi a vacina ou não, então não se usa mais a vacina. Mesmo as pessoas que estão fazendo o teste, elas pararam de tomar as doses que elas tinham que tomar ainda, e agora tem que esperar. Então o risco é esse. O risco de você lançar uma vacina que você pula etapas é se as pessoas começarem a passar mal, se já tem boato com vacinas que são muito seguras, que a gente já sabe, imagina a vacina que não foi testada a exaustão. Esse é o problema. E aí vai de cada um, né? Vale a pena correr o risco ou não? O governo está fazendo mais ou menos isso. Ele falou, ó, bom, eu vou lançar, né? Foi feito o teste, mas eu acho que ele tem que fazer uma campanha e falar, olha, nem todos os testes foram feitos, então se você sentir alguma coisa diferente, né, procure um médico, alguma coisa nesse sentido. Porque mesmo as vacinas mais seguras que tem, elas têm reações graves em uma parcela muito pequena de pessoas, mas tem. Não é autismo, tá, gente? Essa questão do autismo, eu preciso até fazer uma pesquisa, porque eu vou dar uma aula no centro de mídia sobre isso. Essa questão do autismo foi um médico norte-americano norte-americano, é um só, tá, gente?
Muitas pessoas fizeram teste depois desse médico e todos mostraram que ele estava mentindo. Tá? Por quê? Porque ele queria vender essa vacina para os ele era norte-americano também, ele queria vender essa vacina para o governo norte-americano e para isso ele tentou boicotar a vacina que já existia, dizendo que ela causava autismo. Foi um médico só. E até hoje isso reverbera na internet. Gente, isso já faz mais de 30 anos que esse médico inventou essa história. Tá? E criou-se até grupos anti-vacina, etc., por causa dessa história. Tá bom? Então isso, na verdade, foi um boicote de um mau médico tentando vender uma vacina que ele criou. Tá? Então, assim, mas as vacinas, via de regra, são bastante seguras. E quando tem qualquer tipo de reação adversa, numa parcela pequena da população, é esperado, porque a gente está falando de indivíduos, né? E a vida é assim mesmo. Então, em uma ou outra pessoa é aceitável que dê reação ou que a vacina não funcione. Pode acontecer também. O coronavírus mesmo, tem muita gente que o que acontece? Depois que pegou a doença, com certeza ela tinha tido a doença, mas você vai fazer o exame de sangue, ela não tem o anticorpo. Ela não produz o anticorpo para aquele vírus. Então, para essa pessoa, a vacina também não vai servir. Entendeu? Porque ela não consegue produzir, ela consegue proteger, e isso é interessante, porque essas pessoas muitas vezes não ficam doentes. O corpo delas defende, a primeira defesa, que são os macrófagos, conseguem proteger o corpo a ponto dele nem precisar produzir vacina, produzir anticorpo. Então são particularidades. E aí as pessoas não estudam a fundo e começam a repetir coisas que vêm na internet sem qualquer base científica. Né, gente? Sem qualquer tipo de estudo sério. A ciência não é a dona da verdade, não, gente. Tá? Ela é um amplo debate, mas a ciência, ela busca a verdade, e só com fatos. Tá? Se você não conseguir provar, você pode ser o cientista mais renomado do mundo. Se você não conseguir provar cientificamente o que você está falando, não vale de nada para a ciência. Independente de você ter nome ou não ter nome. Isso tem que ficar bem claro. Então não é que a ciência é a dona da verdade, mas ela é a primeira a duvidar dela mesma. E por isso que a gente acha que ela é bastante segura. Tá? Porque se eu acabar de falar que eu divulgar que eu fiz uma descoberta nova, eu tenho que ir num congresso e discutir com todos os meus pares, todo mundo que tem o mesmo conhecimento que eu, ou até mais conhecimento que eu, e provar para aqueles caras que eu tô certo. Tá? Então é assim que a ciência trabalha. Eu não posso simplesmente, eu sou biólogo, eu acho que uma coisa é assim, eu vou escrever isso e vamos publicar numa revista científica. Não, primeiro eu tenho que provar que está certo. Tá bom? Por isso que às vezes você vai ver um artigo científico numa revista científica, não numa revista de divulgação científica. Por exemplo, a revista de paleontologia brasileira, só os paleontólogos escrevem lá. Mas você encontra ela online. Aí você vê lá que o cara mandou o trabalho dele em janeiro e ela foi publicada em julho. Por quê? Entre janeiro e julho, ficaram testando o que ele falou, ficaram entrevistando ele, perguntando como é que ele fez o trabalho, etc. e tal. Tá? Então é assim que a ciência trabalha. Tá bom? E de novo eu falo, ela não é a dona da verdade, como ninguém é, mas ela testa bastante. E por isso que a gente acha que é seguro. Tá bom? A questão dos antibióticos, quando se fala de coronavírus. Muitas doenças bacterianas são associadas ao coronavírus. E isso é que causa muita sequela. Por isso que os médicos colocam antibiótico, colocam até vermífugo, né? Em alguns casos, tá bom? Mas não é para combater o vírus. Quem combate o vírus é o próprio corpo, tá bom? Antibiótico não combate vírus. Acho que a Maristela, na última aula que eu dei, levantou esse questionamento, né? E aí eu achei interessante eu pesquisar sobre isso, porque eu sempre falei que antibiótico não serve para vírus e continuo falando, tá? Antibiótico não serve para vírus, mas tem muitas doenças associadas com bactérias que se aproveitam quando o vírus está atacando e atacam também. Como vocês viram aí, a bactéria ela é tão oportunista que ela se esconde lá no DNA da bactéria, né? O vírus, ele se esconde e fica lá. Tá bom? Então, existem essas associações aí. Tudo bem? Não sei se respondi a pergunta. Se alguém mais tiver. Deve estar tudo dormindo, eu falo pra caramba. Ô Ed, tá ouvindo? Oi. Fala, Juliano. E você, Sim. quando você
falou aí sobre a ciência não ser dona da verdade, é até importante, porque historicamente, né, a gente tem que pensar que durante muitos períodos históricos, ela foi utilizada erroneamente para justificar o preconceito, para justificar o racismo, né? A Sim, própria ideia de inclusive, darwinismo é pautada nisso. sim, inclusive é importante a gente saber algumas coisas, já que você me deu essa oportunidade, sobre o Charles Darwin, tá, gente? O Charles Opa, Darwin, ele era neto de um médico, Erasmo Darwin, que era um médico muito bom, tá? Assim, dentro do campo da medicina, é um cara que escreveu muita coisa, etc, tal, muito respeitado. E ele era filho de um pastor anglicano, que na igreja anglicana não se chama pastor, tem um outro nome, o líder, mas ele era filho de um pastor anglicano. E o Charles Darwin, ele entrou na faculdade para fazer medicina. Não gostou do curso de medicina. E ele saiu e foi para Cambridge fazer, adivinha o quê? Vocês sabem do que Darwin era formado? O Júlio já sabe, que ele me mandou até um vídeo isso. O Charles Darwin era em artes, tá, gente? Ele era formado em... Por que ele fez esse curso? Ô, Júlio, fecha seu microfone um pouquinho. O Júlio, fecha o microfone um pouquinho aí, Julião. Então, o que acontece? O Charles Darwin se formou em artes, porque quem era formado em artes podia se tornar pastor da igreja anglicana. E o pai dele falou, bom, já que você não quer ser médico, você vai ser pastor. Só que lá, ele estava estudando artes para ser pastor. Só que lá, ele descobriu, o pessoal descobriu ele, e achou, como ele desenhava muito bem e tal, achou que ele seria uma boa ele ir no Beagle para ser o naturalista que ia lá registrar as coisas. Então, Darwin, ele tinha uma formação religiosa, tá, gente? É importante saber disso, né? E quando o Júlio falou do darwinismo social, gente, Darwin não tem nada a ver com darwinismo social, foi o que o Júlio falou. Pegaram as ideias do Darwin, distorceram, né? O Charles Darwin, ele tem um livro que chama As Viagens do Beagle, que ele fala sobre o Brasil, ele fala sobre todos os lugares que tem no Brasil, assim, infelizmente ele não fala muito bem do Brasil, não, tá? Inclusive ele fala da indignação dele de encontrar escravos ainda por aqui. Uma das coisas que ele fala assim, ele fala com essas palavras, o Brasil é um lugar tão corrupto que com dinheiro você compra até um diploma universitário na rua. Gente, Charles Darwin falou isso em 1800, tá? E ele falou assim, é um lugar tão atrasado que ainda tem escravidão, né? Que o Brasil foi a última nação do mundo, considerada nação de fato, né? Com todos os elementos considerados nação, a acabar com a escravidão, tá, gente? A última do mundo, tá? É para a gente pensar. Quando a gente acha que a gente é avançado, amável, etc., acho que a gente precisa pensar muito nisso aí. Tá? Então, cuidado quando a gente fala de Darwin e de darwinismo. Quando fala de darwinismo social, não tem nada a ver com Charles Darwin, tá bom? Isso. Lembra, né, que a gente até comentou sobre isso, que é uma concepção racista, né? O Darwin nunca falou isso. Lembra, ele desenhou a arvorezinha. Vocês estão me vendo inteiro na tela aí? Como é que faz? Vocês estão vendo inteiro na tela? Ó, o Darwin, ele falou uma coisa mais ou menos assim, né? Ele falou assim, ó, um ser vivo deu origem a vários outros, né? E o que para aqui no meio do caminho é a extinção, tá? Ele até falou assim, I think, né? Eu penso. Tá bom? Eu penso. Esse desenho você acha na internet, né? Então, assim, o Charles Darwin pensou assim, ó. Ele não pensou aquela coisa linear, tá? Aquela coisa linear que a gente vê é mesmo invenção, é uma das coisas que justifica o racismo, inclusive, porque é uma invenção do darwinismo social, tá? O Darwin, ele sempre pensou dessa forma. Um ser vivo dá origem a vários outros, que dá origem a vários outros, que dá origem a vários outros. E nesse contexto ele falou que existiu um animal que deu origem tanto ao homem quanto aos outros primatas. E não que o macaco deu origem ao homem. Darwin nunca falou isso. Nunca. Darwin nunca falou com essas palavras, que o macaco deu origem ao homem. Tá? Isso foi uma invenção da igreja, inclusive você encontra até charges que faziam dele na época, ele com cara de corpo de macaco, de chimpanzé e tal, e não conseguia nem começar os debates, porque ele ia começar o debate, tinha um pastor lá que
estava sendo os debates dele, e ele já começava assim, ah, você é macaco por parte de mãe ou por parte de pai? Então, assim, não deixavam nem ele falar. Mas o livro dele, gente, até hoje, foi o único livro na história a bater a tiragem da Bíblia. Até hoje, tá? Assim, no mundo inteiro. Porque, gostando ou odiando, todo mundo queria saber o que Darwin tinha para falar. Né? Então, fica aí o registro. Okay? Algumas... Então, o Wallace. É o Wallace. O Wallace é o seguinte. E aí tem duas versões. Vou contar as duas versões. Conta-se que o Wallace fez a pesquisa em cima do trabalho do Darwin, porque o Darwin escreveu vários livros antes de escrever sobre a origem da espécie, contando a viagem do Beagle, por exemplo, e vários outros. Beagle era o nome do navio, tá? E aí, o Wallace, estudando os livros de Darwin, chegou à conclusão. Então tem duas versões, porque o Wallace mandou uma carta para o Darwin, falando, olha, eu cheguei a essa conclusão aqui, o que você acha? Diz que o Darwin entrou em desespero, porque ele estava com o livro há quase 30 anos na gaveta e não publicava com medo do impacto que ia causar. E aí houve uma reunião na Sociedade Real de Ciência, porque lá ele é britânico, né? E lá no Reino Unido você tem a Sociedade Real de Ciência. Então eles fizeram uma reunião, chamaram o Wallace e falaram, olha, na verdade os créditos são do Darwin, porque tudo que você fez foi em cima do trabalho do Darwin, ele já tem esse trabalho pronto. Ele só não publicou por questão dele ser de uma família tradicional, etc. Então essa é uma versão da história. A outra versão é que ele se apropriou mesmo das ideias do Wallace, e o próprio Wallace não ligou muito, porque o Wallace sabia que ele tinha feito o trabalho graças à viagem que o Darwin fez e aos registros que o Darwin fez. De qualquer forma, não fosse o Darwin, o Wallace não tinha chegado onde chegou. Mas durante um tempo a teoria era conhecida como teoria de Wallace-Darwin, e depois o Wallace foi meio que esquecido. Tá? Mas sim, existe isso e é bom a gente saber que existe. Né? E hoje, quando a gente fala de evolução, a gente tem que lembrar que a teoria sintética da evolução ou o neodarwinismo. Por que teoria sintética da evolução? Porque você tem que colocar as ideias do Mendel também junto, que é a genética. Sem a genética, a evolução perde muito a sua importância. O Darwin não conhecia a genética, e por isso ele perdia muitos discursos. Né? O Mendel veio, que é um monge da Igreja Católica, a gente não pode esquecer isso, e ele foi quem corroborou as ideias do Darwin, confirmou as ideias do Darwin com a genética. Tanto é que hoje você pega uma banana e você sabe aí que aproximadamente 30% do DNA da banana é igual ao nosso. E 98% do DNA do chimpanzé é igual ao nosso. Então, a genética comprova aquilo que o Darwin falou. Tá bom? Então, quando eu for falar... Quando você diz nosso... Fala, Júlio. Quando você diz nosso, é nosso brasileiro ou é nosso qualquer... Não, quando você diz que o DNA da banana é 30% parecido com o nosso, nosso brasileiro ou é nosso ser humano? Nosso ser humano. Nosso ser humano, ô cabeção. Não tem diferença, tá? A gente não tem diferença de DNA entre seres humanos, inclusive nem para justificar o termo raça. Tá? Para a biologia não existe raça. Eu tenho que falar para a biologia porque teve um professor, eu tive a infelicidade de trabalhar com um professor de filosofia numa escola aí, que inclusive era um ex-padre, que ele ficava indignado porque eu falava que não existia raça, porque ele fazia questão de falar da raça branca, da raça negra, e eu falava, olha, pode ser que para a filosofia e para a sociologia isso exista, mas para a biologia não há variação genética para eu dizer que, olha, existe uma raça negra, existe uma raça branca, existe uma raça oriental. Não, somos todos da raça humana. Tá? É isso que a biologia diz. Geneticamente falando, o nosso DNA é tão próximo que não dá nem para diferenciar em raças. Tá? Então, sei que você estava brincando, mas meio sério, mas quando a gente fala nosso, eu estou falando de toda a raça humana. Inclusive, quando eu vou colocar algum formulário do governo que tem lá perguntando a raça, eu procuro lá, raça humana. Se eu não encontro, eu deixo em branco. Porque a única raça que nós pertencemos é a raça humana. Tá bom? Agora, as outras questões sociológicas, que eu sei que existem, até por uma questão de afirmação de alguns grupos que são minorias, tal, é importante. Mas tem que se lembrar que para a ciência, até por uma questão, inclusive, de acabar com esse negócio do darwinismo social, a biologia faz questão de dizer que não existe diferença genética para dizer, essa é a raça branca, essa é a negra, essa é a amarela, essa é a vermelha.
tá? Para a biologia não existe isso, tudo bem? Alright? You understand me? É isso aí, Ed. A minha fala. Isso. A minha fala, ela veio mesmo no tom da ironia, né? Pensando aí em relação ao DNA da banana e as últimas pesquisas eleitorais aí. Não, aí a gente tá mais perto do DNA da vaca, do touro, essas coisas aí. Então. E não é só pelo chifre, né? Isso que é pior. Vou te falar, é por tudo. Mas tá bom, é pela força. Gente. Gente, eu espero ter contribuído, tá? A ideia hoje era contribuir. E já falei que eu tenho um tema para a próxima aula. Vocês querendo, é só me chamar. Tamo junto, tamo junto. Muito obrigado, Ed. Valeu, gente. Obrigado aí. Muito obrigado, Ed.